Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira, 10 horas e 43 minutos, 26 de 8 de 2022, 21 graus, tempo bom aqui em São Paulo. Desejo um excelente pregão a todos. Eu vou começar os trabalhos com o racional do YouTube. A gente tem 96, quase 97% de acerto nesse racional iniciado em dezembro. Não é day trade, não é swing trade, é só uma simulação como se nós estivéssemos, eu falaria em compra agora, estivéssemos uma aula ao vivo, num desafio, tipo o desafio Baby Shark que a gente já fez. Passava uma semana fazendo operações curtas, então nesse momento eu colocaria uma ordem de compra, compartilharia o comando com o grupo. A gente tem um alvo para o day trade de 116.600. Eu acho que não vai pegar hoje. O mercado está meio ressabiado. Tem Jackson Hole daqui a pouco 11 horas, por isso que eu estou gravando agora. Discurso do Powell. Mas eu acho difícil pegar. Porém, agora está 115.040, 115.050. Eu acho que pode chegar a 115.600. 115.700. Então a gente teria um racional de 600 e 700 pontos. Ó, tá 115 mil pontos agora, né? Falando de 115.600, 115.700. A gente pode pensar aí num spread interessante. Eu acredito que busque até o fim da gravação, né? Agora tá 114.965. Eu acho que até o fim da gravação atinge 114.400. Potencial de pós-gravação chegar a 115.600, 115.700 ainda hoje. Está relativamente equilibrado, compra e venda. Jackson Hole imprimirá uma pressão forte com o discurso do Powell. Pontos altos de hoje, dados norte-americanos. O PCE, o principal índice de inflação, queda de 0,1 em julho, ante junho, previsão de um aumento de 0,2. 6,3 na comparação anual, quer dizer, uma queda em julho, acho que é uma notícia boa, né? Isso praticamente, na minha opinião, sela um aumento de 0,5% em setembro e não 0,75. O núcleo subiu 0,1, a previsão de 0,2. O núcleo exclui os itens mais voláteis, né, como energia e alimentação. E o núcleo na comparação anual, né, com base em julho, 4,6 de alta, previsão 4,7, quer dizer, veio abaixo do esperado. Consumo, os gastos com consumo, gastos avançaram 0,1 em julho ante junho, previsão de 0,5%. E a renda pessoal sobe 0,2 em julho ante junho, previsão de 0,6, quer dizer, tudo melhor que o esperado. Então, ó, gastos com consumo e núcleo sobe menos que o previsto em julho, então inflação arrefecendo também nos Estados Unidos da América. Então os Fed Boys estão discursando em Jackson Hole, 11 horas espera-se o Jerome Powell. E tem aqui os investidores estrangeiros, só para atualizar. Ó, uma boa notícia, ó, China... Estados Unidos anunciam um acordo de cooperação e auditoria para empresas chinesas. Então, uma sexta-feira permeada por boas novas. O minério subiu 3,1% em Dalian na China, 107,11. Investidor estrangeiro retira 158,362 milhões na B3 de dia 24, mas eles estão com 17 bi 670 no mês, né? Meu cenário mais otimista era um 16, está melhor do que a encomenda. Legal, então a gente fez aí o racional do mini índice. Já fizemos também a introdução. Então, com serenidade, com tranquilidade, eu vou fazer agora, eu vou atender aqui os amigos no YouTube. Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e principalmente atue na área de comentários, porque aqui você é extremamente bem-vindo. Então vamos lá. Vou abrir aqui a aba de comentários, né? E pessoal, talvez seja a última vez que eu fale isso, né? Esse grupo do Telegram e também o Juntos até o 126, a base de e-mails deve ficar no ar
poucos dias, talvez no final de semana a gente está finalizando a etapa inicial do próximo projeto que a gente vai colocar aí em funcionamento. E o grupo dos 126 mil pontos, a base de e-mail, vão funcionar até o mercado atingir 126 mil pontos. Porém, não vai ficar público aqui para novas entradas, nem aqui na descrição do vídeo, tampouco na bio do Instagram. E sigam a gente lá no Instagram, tem conteúdo bom. Às vezes eu faço live rápida, relâmpago, eu apago, algumas eu deixo. Por exemplo, essa eu vou deixar. Essa que eu fiz complementar ontem. Então, quando eu falar que eu vou apagar mesmo. Então, quando eu deixo... Porque tem algumas lives que o assunto ele é momento. Então, não adianta eu deixar uma live lá. Tomei o meu barre de melancia. Não tem sentido, às vezes, deixar uma live que ela é temporal. Quando a live é atemporal, eu deixo. Quando ela é temporal, não. Então, tem a teoria do número mágico. Se você não entrar agora, vai ficar para trás. Tem o Siri, tem o saldo que aumentou pra caramba do início da semana pra cá. Então vai, acho que a pena seguir nosso trabalho. A gente chegando a 10 mil seguidores, conseguimos algumas funções que hoje não estão habilitadas. Isso vai ser bom a todos. Então, espalhem o nosso canal do Instagram para 1, 2 amigos, que assim nós crescemos e aprendemos juntos. Meu querido amigo Valmir Souza, boa tarde, professor. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, querido. A gente faz aqui o melhor. Eu vou contar uma história rapidinho aqui enquanto a gente fala de Magazine Luiza. Você conversa com a galera da Faria Lima ali, que são pessoas boas, honestas e tudo. São trabalhadores mais ou menos capacitados, mais ou menos experientes. Qual que é o papo dos caras? É o bar que vai no final de semana, é o sapato que tá na moda, é o mezzo ponto lá não sei da onde, é o som do carro, é a praia. Eu falo sobre isso também, mas a minha prioridade é o aluno. Então eu fico o tempo inteiro ou conversando, trocando ideias, né? O ser humano ele é social, claro, mas a minha ideia é, você conhece um site legal para passar para os alunos? O que você acha dessa empresa da Quero Quero? A gente fez uma nova entrada, a Vivaro, eu estou com uma carteira internacional aberta, qual que é a tua opinião? Para as pessoas que eu sei querem o nosso bem, né? Então é outra pegada, eu acordo, durmo, almoço, janto, vou pro treino, vou nadar pensando o que eu posso fazer naquele momento para trazer o benefício ao aluno. Essa é a diferença. Eu não estou criticando ninguém, não estou sendo ácido, estou falando algo que é real, né? Aqui o aluno é uma prioridade absoluta, então essa é a diferença. Fora a experiência que a gente tem também de muito tempo aí na estrada, né? Então, por exemplo, o Magazine Luiza, ela tem uma região de 4,57 que é suporte. Então essa queda abre a oportunidade de compra. O Magazine Luiza projeta algo perto de R$7 para setembro, na minha opinião. Agora, eu sempre falo isso para ser o mais transparente e correto possível. Tanto é fato que a Magazine Luiza não é minha prioridade, que nós temos GEMAT com peso 2, a GEMAT está atingindo uma região importante, eu acredito numa busca por R$8 aproximadamente, talvez 7,43, sendo mais preciso, para setembro. E a minha segunda posição é a Lojas Quero Quero, LJQQ3. Né? Então a gente entrou em Quero Quero recentemente, acredito num bom upside, a valorização uma escalada para setembro. Eu não duvido, por exemplo, que ela busque R$9 em setembro, valorize de agora para lá R$2. Aí minha terceira opção seria a Magazine Luiza, a quarta a Via e a quinta seria a Mer. Ok? A galera conversa comigo aí pelo direct, por e-mail, sempre lembra que ano passado, essa época, eu estava em Gramado com a minha família e eu passei por uma loja, por uma Quero Quero ali em Canela, fotografei. Acho que eu não sei se coloquei no grupo de Telegram ou do Instagram, aí deu a maior repercussão na época. Eu nunca tinha estado assim fisicamente. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu nunca vi. Eu acho que não tem, mas lá em Canela, sim. Yuri Rosendo. Desde o ano passado, tenho apontado 113.500. Eu acho que deve ser o 113.500, né? Com o 0 ponto de decisão Ibovespa. E vejo que acertei. Para mim, o índice só seguirá o rumo altista definitivo quando firmar um forte suporte nesse nível. Está correto. Porque quando passar esse ponto, sendo ele resistência inicialmente, né, Yuri?
a gente tem a inversão de polaridade, aí uma resistência ela torna-se suporte uma vez rompida. Excelente comentário, obrigado a você, ao Valmir, Antônio, João, Mário, que tornam a nossa gravação ainda melhor, enobrecem o nosso trabalho. Antônio Santos, fazia tempo que não aparecia aqui, que ótimo, seja sempre bem-vindo, boa tarde, mestre. Poderia avaliar o fluxo estrangeiro nos últimos 3 meses, se possível, o fluxo de investidores estrangeiros em Petro e Vale? Em ações eu não tenho a ferramenta pronta agora, eu acompanho no celular. Agora nos últimos 3 meses eu posso, só que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou olhar e vou falar, porque eu não tenho como abrir aqui o informe cenário. Mas foi no cenário de hoje, inclusive, mas eu falo com o maior prazer. Falo sim. Eu vou pegar o informe cenário de hoje que foi para o e-mail de vocês. Cadê ele aqui? E aí eu consigo falar, ó, pra você ter... O informe cenário não, é o informe fechado de mini contatos do pessoal. Ó, vamos lá. Agora em agosto, 17.829. É que atualizou com o saldo do último pregão, né? Tá 117.670. O de julho, saldo positivo de 1 bi 852 milhões 507. Pô, 1 bi, menos de 2 bi. A gente tá com quase 18 esse mês, né? Agosto é o mês verde mesmo. E junho, saldo positivo de 427.606. Então, 427 milhões no mês de junho. Em maio, negativo de 6 bi 169.849. E abril foi negativo também de 7,6 bilhões. Então, abril e maio extremamente negativo. Aí equilibrou em junho. Aí julho acelerou. Desde meados de julho, né, eles começaram a comprar. Em agosto, só em agosto, quase 18 bi. Perfeito? Maravilha, seja sempre bem-vindo. O nosso querido amigo Mário Weber diz o seguinte: grande mestre, boa tarde. Ele diz ali: obrigado pelos estudos, confesso que não vi sua previsão para o jogo de ontem. Aí pergunto, será que a final da Copa do Brasil será um Fla-Flu? A disputa ficará em Sampa. Espero que seja Flamengo e Corinthians. Vai ser Flamengo e Corinthians, né? O São Paulo poderia ter tomado um 6-1. Aí o Rogério Ceni falou que o São Paulo jogou melhor, né? Enfim. É o Rogério Ceni, né? Todas as vezes que ele enfrentou o Flamengo, foram 9, ele perdeu todas. É a história da arrogância, né? A arrogância precede a queda. A gente tem, inclusive, no mercado financeiro aí várias estrelas nível Rogério Ceni. Rogério Ceni é o típico profissional do mercado financeiro. Vaidoso, arrogante, vê as coisas de forma distorcida a seu favor. Vai ser Corinthians e Flamengo. O Flamengo é franco favorito, mas a gente vai estar na briga. Por exemplo, se o Renato Augusto jogar o Fagner, quebra-canela, a zaga for Gil e Balbuena, o Cássio está numa ótima fase, ele escalar ali no meio campo Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Aí no ataque, Yuri Alberto, Roger Guedes e Adson. Eu acho que o Corinthians tem chance de, nem que seja nos pênaltis, eliminar o Flamengo. Eliminar não, né? Ser campeão. Agora, se ele fizer aquelas doideiras, entrar com o Rony, põe Piton no ataque, aí é complicado, né? Aí bota o Bruno Mendes na zaga. O Bruno Mendes, eu com 43 anos, se eu treinar um mês e eu for o atacante, o Bruno Mendes, o zagueiro, caixa todo o jogo. O Bruno Mendes, o Corinthians deveria ter vendido para o Internacional até por um pirulito que valia a pena. Mas agora ele voltou, vai complicar. Então, muito obrigado, querido. O João Mizushima. Boa tarde, professor. Poderia analisar Duque 3, claro. Pra já, obrigado pela tua participação. Cara, você sendo uma pessoa gente boa, uma pessoa humilde, as coisas já não são fáceis. Se você é arrogante, se você é petulante, você fecha um monte de portas, desperta sentimento negativo nas pessoas, mas o Rogério Ceni, ele é uma pessoa extremamente inteligente, culta, preparada, claro que sim. Mas pelo comportamento dele dentro do próprio grupo que ele dirige, ele desperta alguns sentimentos, no mínimo, controversos. Porém, entretanto, todavia, no caso do Cruzeiro, ele estava certo. Ó, essa linha, por exemplo, em Sanduque, tanto que a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro depois, o que é lamentável, mas o Cruzeiro é muito grande
e vai voltar a ser protagonista. Já é, né? Protagonista na Série B. E não é porque o Ronaldo comprou o time, coisa nenhuma, é porque o time é muito grande, né? Eu lembro quando eu ia pra BH lá, eu tinha parceria com a Piccione. A BH foi a cidade que eu tive mais alunos de imersão, mais que Brasília até, não sei o que acontecia. A gente falava, né, que o Cruzeiro era um dos times que melhor vendia no mundo, né? Comprava jogador desconhecido, vendia bem, mas aí acabou tendo uma má administração depois e teve sérios problemas. Y Duque parece ter uma simetria em U, capaz de jogar o preço a 16 ou até mesmo a 16,75. É uma empresa que a gente tem que ter uma resposta, né? Mas ela é uma candidata, inclusive, a sair da carteira se ela não reagir, quem sabe na semana que vem ser trocada por algum ativo que a gente entenda como mais promissor. Só quando faz a troca tem que ser com serenidade, senão você sai da empresa, a outra estaciona que você estava dispara. Por quê? Porque ela está perto das mínimas. Então tem que ter bastante tranquilidade, serenidade para fazer essa manobra. Então, aparentemente, João, temos uma formação de fundo, sendo sempre objetivo, como eu gosto de ser. Penso que essa linha vermelha, que é a média móvel exponencial de 21, é o divisor de águas entre território comprador e vendedor. Se romper firme, ela vem nos R$17, talvez nos primeiros pregões de setembro. Perfeito. Maravilha. Jones Souza, bom dia, professor, bom dia, querido. Qual hora de desembarcar de ações do varejo? Olha, eu penso em estudar possíveis alvos em outubro. Setembro, a gente tem duas, né? De certa forma, nós temos três. Porque a gente tem Quero-Quero, tem Gemate e tem Pets, né? Mas Pets não é exatamente esse varejo. Às vezes ela é enquadrada como ação de varejo. Mas, enfim, saúde animal, enfim, varejo voltado para os pets, né? Ela se enquadra nessa ideia. Eu acredito que a gente consiga vender Pets a R$20 lá para outubro. Pode parecer loucura agora, mas quando tiver perto dos 20, você vai falar, pô, devia ter ouvido e comprado. Mas não é uma certeza absoluta, deixando claro que é a minha opinião compartilhada e que é renda variável. Tem uma escalada, por exemplo, da guerra da Europa, alguma loucura lá no Federal Reserve, muda tudo. Então, sei lá, com todo respeito, mas, por exemplo, se o Ciro Gomes for pro segundo turno, porra, o mercado vem para 70 mil pontos, com todo respeito aos eleitores do Ciro. Acho que ele tem ideias geniais, mas falta o equilíbrio, não só emocional, mas como nas próprias propostas em si. Por exemplo, o Ciro começa a ganhar escala, vai pro segundo turno. Pô, o mercado Pets vai a R$5. Com todo respeito a ele, ao pessoal que gosta do Ciro, eu gosto também de algumas ideias, do Cid Gomes também, mas enfim, não são ideias equilibradas. E outra coisa, pessoal, o Brasil depende muito do Congresso para governar, não é simplesmente ter uma ideia, colocar em prática como se fosse um passe de mágica. Então, Pets, por exemplo, é uma ação que eu penso que pode quase dobrar aí para outubro. Então, eu vou pensar em alvos para venda em outubro, é a minha visão. Aí o Marcel comentando sobre Via. Se a sua previsão estiver correta, eu vou talvez a patamar de 7 de 2021. Naquela época a Via estava 15,16. Então, Ibov 127, Via 15, acredito que não. Porque hoje, apesar de a gente ter uma Selic terminal praticamente definida, é uma outra realidade. Não, acredito que não. Sinceramente não, porque a conjuntura é outra. E naquele momento o preço desses ativos estava exagerado. Pode talvez buscar 9, 8, 15, 16, eu acredito que não. Mas a gente está em Gemate Quero-Quero, se o mercado subir a gente vai surfar. Aí ele comentou sobre Via com oco invertido, como pode calcular o alvo. Você trabalha com FIBO. Vou colocar aqui Via 3. Seria um ombro, cabeça, ombro invertido. Talvez aqui no semanal, né? Aí teria que pegar a neckline. Não? Mas trabalha com Fibonacci. Pode ser a partir do... Aí geralmente trabalha-se a partir do rompimento. Agora, onde está a neckline? Eu não vejo como oco aqui, sinceramente. Mas pode trabalhar com Fibo a partir do rompimento. Fazendo projeções de Fibonacci. Perfeito?
O Mário Weber dando a honra aí da participação novamente. Seja sempre bem-vindo e fala de TOTS 3, perfeito. TOTS 3 é um dos ativos mais técnicos que a gente tem no mercado. E as cotações estão bem malucas, né? Por causa do Powell em Jackson Hole. Vocês viram, tá oscilando 300, 400 pontos como se não fosse nada. Ó, o Jerome Powell em Jackson Hole. Ó, Powell, a política está indo para nível suficientemente restritivo. Juro neutro não é lugar para pausa no aperto no quadro atual. Então, vocês teriam uma ideia aqui, o mercado... eu olhei pro celular, ele estava 115.300. Eu olhei de novo, está 114.555. Então, olha o que fez aqui. Ele saiu de 115.335, desceu quase 1.000 pontos aqui, mas daqui a pouco volta para o 115 na minha visão. Essa região aqui é um fundo triplo. Então, daqui a pouquinho vai estar 115, 115.100. Quando a gente tem esses eventos binários como o Jackson Hole, a gente está numa aula de imersão, num desafio, a gente gosta porque a gente trabalha com a distorção. Por exemplo, agora, imagina que nós tivéssemos líquidos, né? Com certeza a gente falaria em compra para um giro rápido. Porque daqui a pouquinho, ó, agora são 11h04, mas 11h15 vai estar por volta de 115.000 pontos, 115.100. Aguardem, ó, tá caindo, distorce, vem na LTA, volta para 115.100 em 10 minutos na minha visão. Vamos aguardar 10, 15 minutos mais ou menos. Então, falando da TOTS, né? A TOTS é uma empresa extremamente técnica. Percebam que ela fez aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Eu posso ter mais de um padrão de forma concomitante. Então, houve aqui o padrão da alavanca. O padrão da alavanca está associado a um pivô de alta, então fundo, topo, fundo. Acionou o pivô de alta quando rompeu 26,13. Ok. Parou aqui num primeiro alvo, um ponto que gerou uma queda anterior, então uma resistência, depois suporte. Fez um engolfo entre os dias 16 e 17 de agosto e está desenhando aqui praticamente uma acumulação direcionada aí para cima. Então, TOTS pode buscar 36, 37 em setembro tranquilamente, só que vai aproximando o médio preço e esse gap aqui provavelmente é de fuga, né? O gap que tirou a TOTS praticamente aqui dessa região de resistência, ela foi testada, viu o pullback e respeitou. Então, uma situação de compra para seguir tendência, você não está comprando uma inflexão, que isso fique claro. Perfeito? A gente teve os números da Stone ontem, muito interessantes, lá nos Estados Unidos. É a minha preferência do setor da Stone. Na verdade, eu estou viajando aqui. O nosso querido amigo Rafael Kantz pediu a Stone. Não é minha preferência. Se você falasse assim, professor, se você tivesse que ser objetivo, aquela velha história que o professor conta, sou um trader de um grande banco, uma corretora, eu tenho que comprar ou vender Stone. Eu compraria. Mas a minha preferência... A gente teve os números da PagSeguro ontem. A minha preferência é PagSeguro. Se eu tivesse 2 milhões de dólares para dividir entre PagSeguro e Stone, eu colocaria os 2 milhões de dólares em Stone. Se eu tivesse que definir entre PagSeguro e Cielo, colocaria em PagSeguro. PagSeguro, eu acredito que em outubro ela atinja... Vamos dizer que em 2 meses eu acredito que ela dobra, para não exagerar na dose. Eu acredito que ela vem a 32 aí lá pelo mês de outubro. Só que para isso, como a gente acompanha o gráfico e tem no gráfico uma ferramenta de decisão prioritária, ela precisa consolidar o preço acima de 16,91. Algo que ela deve fazer hoje, inclusive, isso se não fechar acima de 17,39. Ela foi a 20 quase, então eu penso que é isso. Mas está na mínima do dia, mas está subindo 8%. Deve fechar com mais de 10% de alta hoje na minha humilde interpretação. Perfeito? O Marcel falou que vai buscar 127 em outubro de 2022. Eu tenho aí a minha teoria de 122 mil para setembro, 126 mil pontos para outubro. E esse meu 126 mil pontos, eu entendo que será no início de outubro. E aí vai ser engraçado, porque em outubro desse ano eu vou completar 20 anos de bolsa, né? Então, a nossa maior jornada aí junto com os alunos
acho que vai ser alcançada no aniversário quando eu completar 20 anos de bolsa. Interessante, né? Vai ser um presente para mim e para nossa comunidade. Aniversário de 20 anos. Querido amigo Carlos Prado, daria uma entrada em M. Dias Branco. Mestre, obrigado pela tua gentileza, pelo carinho e amizade. M. Dias Branco é uma empresa fantástica. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que era um grande amigo do dono da Pague Menos, que era dono da corretora Pax também, que eu acho que nem existe mais, né? Eu sei que ela sumiu do mapa, mas tecnicamente não existe, mas eu não sei se o CNPJ funciona, se eles têm alguma atividade, enfim. E ele era um grande entusiasta de M. Dias Branco, né? Tem os moinhos São Bento, ali em Fortaleza, perto da Praia do Futuro. Eu conheci um dos donos da empresa, que inclusive era sócio da XP de Fortaleza há um tempo atrás. Olha, eu não compraria. Sabe por quê? A média de 21 está em R$30, a ação está 42. Ela está numa região de resistência. Eu faria o seguinte, ó. Abaixo de R$41 eu realizaria lucro na ação. Que aqui é uma resistência que a gente vê pelo gráfico semanal. Só para voltar aqui, pessoal, para mostrar, né, a gente faz as coisas na prática. Lembra que eu comentei, ó, estava na mínima aqui 114,305. É um fundo triplo, né, também conhecido como Três Rios. Tocou uma LTA, o mercado já subiu para o 115,100. Eu falei que aconteceria dentro de 10, 15 minutos no máximo. Então aconteceu. Ele saiu da mínima e ele veio para a região que nós comentamos, 115, 115,100, dentro do intervalo de tempo proposto. Perfeito? Por quê? Porque está volátil, o Paulo não falou nada demais, encontrou um ponto gráfico, um fundo triplo, várias razões para voltar a subir forte. Então, o que ele comentou aqui, o Jerome Powell: quanto mais inflação alta segue, maior chance de expectativas arraigadas. Precisamos manter postura até trabalho ser cumprido na inflação. Adotamos passos rápidos para moderar demanda. Por muitas medidas, as expectativas de inflação estão bem ancoradas. O Powell fala e não fala nada. Ele morde e assopra mesmo, né? Eu estava falando sobre isso no Telegram. Mas, pessoal, vai subir 0,5%. Com os dados do PCE de hoje, não faz sentido pensar numa alta de 0,75. Simplesmente não faz sentido. Então, o que é provável aqui por essa sombra inferior no mini índice? Que ele volte a testar a máxima de hoje. Então, se bobear, vem aqui para 115,850 e aí o racional do YouTube ele vai ser novamente cumprido, aí a gente vai acertar. Né? Se bater 600, 700, a gente acerta o racional. Então, M. Dias Branco é isso. Eu não compraria, é um bom ativo para administrar para quem está no barco. Por exemplo, se eu tivesse M. Dias Branco na ponta compradora, onde é que estaria o meu stop? Na perda da mínima do dia 24 a 41,11. Eu colocaria 41,10 e é isso. Seria a minha estratégia para o ativo. Então, nesse momento, eu particularmente eu não compraria. Ok? Então, obrigado a todos que enobreceram o nosso trabalho, a nossa gravação. Quem quiser entrar no 126 mil pontos, o link vai ser trocado dentro em breve, tanto nesse banner, na descrição dos vídeos, também aqui no Instagram. Né, que esse link geralmente ele acompanha os e-mails quando eu mando o radar, o na mira do trader, o flash, ele vai ser mudado também. Então aproveitem, se conhece alguém que quer vir conosco até os 126 mil pontos, tá aí o link por enquanto disponível, mas ele vai ser tirado do ar. Vai funcionar, mas não será, não ficará disponível assim de forma pública. Então vamos lá, vamos fazer aqui os ativos fixos. Bom, o Bitcoin ele não está reagindo a nada, né? O Bitcoin está parecendo bêbado quando dorme, faz barulho, liga a motosserra, nada faz o bêbado acordar. Quer dizer, saíram vários indicadores 9,30, agora o Powell Jackson Hole. Eu não sei não, eu acho que ele vai romper os 22 mil dólares daqui a pouco aqui. Né? E ficam como alternativas aí o Hash 11, vocês sabem bem. Né? Para quem não tem conta em Exchange, mas eu prefiro o Hash 11, que é mais líquido, mas tem também o BitH11. O Hash 11 tem um pouquinho de Litecoin e 1/3 de Ethereum. Vamos dar uma olhada naquele lance do milho, da liquidez, né? Para a gente conseguir pegar um movimento legal aqui. O milho, por exemplo, hoje 62 milhões no U,
Vamos ver como é que está o X. Ó, 40 milhões, mantemos a posição ainda no né? A simetria diz aqui que ele vai subir, que vai ter uma escalada em breve. Vamos aguardar. Milho e Bitcoin tem que ter paciência neste dado momento. Ok? Bom, falamos aqui do dólar. O dólar cumpriu a simetria em A, quase cumpriu por um ponto. Foi a 5,066,500, o ponto, a simetria, ela deve ser cumprida, deve jogar o dólar nessa linha vermelha aqui na segunda-feira. Né? Acredito piamente que o dólar vai buscar, a gente vai acertar um dos desafios, que é o dólar a R$5 em agosto. Tem um ombro cabeça a ombro no intraday. Então deve jogar esse dólar para baixo. Eu acredito, inclusive, que ele venha abaixo de 5,065 ainda hoje. É o meu pensamento, minha avaliação sobre os fatos. Aí temos o BOVA11. O BOVA11 ele tem um desenho interessante. Por que eu falo isso? Digamos assim que o BOVA11 está entre a cruz e a espada. Se o BOVA11 demorar para desenvolver esse movimento esperado do rompimento do pivô 110,31, vai ficar com cara de topo duplo. E um topo duplo, digamos assim, que ele não faz nesse momento muito sentido. Então o que eu vou fazer no BOVA11? Eu vou fazer um desenho proporcional ao que a gente fez no Ibovespa e no mini índice. Então o que é provável? Que o BOVA11 teste essa LTA. Eu diria que ele vai testar na terça-feira. É uma LTA, não, é uma LTB, né? Que conecta os topos simplesmente desde a máxima histórica. Então, por exemplo, algumas razões que me levam a acreditar que essa LTB vai ser testada no início da semana que vem. Esse gap não foi fechado. Nós temos uma cunha rompida com alvo a 117,22 para setembro. Esse padrão aqui, entre os dias 19, 22 e 23, é uma Morningstar típica. Ó, candle vermelho, faz a pausa, candle verde. Então, pivô de alta 110,31 joga em 2 pregões aqui o BOVA11 na LTB histórica. O Ibov, a gente já tem o desenho previamente traçado. Média de 21 cruzou de 200 de baixo para cima, essa barra muito forte no dia 23. Aí está corrigindo a 3 sessões, quarta, quinta e hoje vai aproximando a média. Ó, a média já está protegendo essa região aqui. Então, nesse momento, a gente percebe que o 112,709, que é um topo duplo anterior, tem feito a mínima do dia juntamente com a média de 5. Então, qual é o caminho mais provável? O rompimento do 114,375 e o teste da LTB. Aí vocês lembram daquela história do número mágico? O número mágico, eu não me fiz entender ainda para uma parte dos alunos. Porque eu confesso que as nossas teorias, elas são meio malucas. Elas são diferentes de tudo, diferentes de todos, mas elas se materializam, elas dão certo e elas têm um sentido. Por que 114,550 é o número mágico no Ibov? Não é pelo simples fato, entendam o seguinte. 114,550, se eu fizer vezes 0,90, uma queda de 10%, 103,095. De verdade, você acredita que o mercado vai cair 10% da semana que vem para lá? Né? Em quanto tempo você acha que movimenta 10%? Um mês? Eu acredito que sim. Só que se eu fizer o 114,550 vezes 1,1, 126 mil pontos, o alvo final da nossa jornada. Então, o 114,375, tudo bem. Eu concordo se você disser para mim, mas 114,550 menos 114,375 tem uma diferença de 175 pontos. Pô, mas é gráfico, né? Aqui é comportamento humano. O de robôs também são os passos de compradores e vendedores. Mas você percebe como o ponto gráfico
que separa o joio do trigo, os homens dos meninos, ele coincide, ele quase bate aí por 175 pontos, né, o ponto gráfico com o ponto do racional da teoria dos 10% para cima ou para baixo. Por isso que é um número mágico. E a gente vai acertar de novo. Ok? DI 1F25. O DI está dormindo, pouco interessante. Né? A média de 21 segura o preço, não tem força para subir nem para cair. Simples assim. Gerdau, nós atualizamos o preço médio, né? 27,83. O que indica que o gráfico é que há uma simetria em V capaz de trazer o preço a 25,52 que vai romper e acionar um pivô de alta. Local Web buscando apoio novos compradores na LTA. Melnick segurou bem no topo anterior a 4,05. Tem uma simetria capaz de trazer o preço a 4,76 e penso que ele será rompido e projeta 5,50. Sendo mais específico, milimétrico, que 5,48 para o mês de setembro. Cury respeitou também o topo anterior a 7,99, tem uma simetria que deve trazer o preço a 9,50, cujo rompimento vai levar junto 9,61. R$10 é um provável alvo para o mês de setembro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu falar de forma coletiva. Geralmente eu faço as anotações, mas acho que está tudo certo. Hoje eu vou... Tem enquete lá no Instagram, pessoal, participem. Hoje eu vou fazer live também à tarde. Tá tudo certinho, o que eu tinha para falar já foi dito. Então, Melnick, a gente tem mais força em Cury do que em Melnick, mas as duas são boas empresas. China 11 não me empolga, como eu comentei. Aquela história, para se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, porque as médias estão apontando para cima com acréscimo de volume. E naturalmente, a gente percebe pelo gráfico que o rompimento de 6,52 projeta 7,10. Então tá mais para compra do que para venda nesse momento. Temos Vale na tela. A Vale outro dia subiu 6,53, impulsionou quase 1.100 pontos. Então a cada 6,5%, mais ou menos a conta é assim, a cada 6% são praticamente 1.000 pontos. Por exemplo, hoje, ó, vamos ver, ela está subindo 0,81. Ó, subiu em 0,81, 138 pontos. 0,77, 131 pontos. Então ela tem, eu até coloquei na enquete se ela vai ser protagonista de uma alta do Ibovespa, acredito que vai. Então, temos aqui um triângulo ascendente, 75,35 é o ponto a ser vencido. Tem 3 gaps para puxar preço, quem sabe ela busca 80, 83 reais em meados de setembro, penso ser absolutamente possível. E aí temos Petro na tela. Petrobras tem demonstrado bastante força. Eu tinha uma estratégia, né, que era trabalhar com 33,65 como referência, então se eu tivesse comprado, eu teria realizado o lucro já da minha posição. Small 11. Small 11 sim, ela tem um oco, não é perfeitinho, mas é melhor definido. A simetria em V fala em teste de 111,23. O rompimento, percebam que tem 1, 2, 3 pontos de resistência. Uma vez rompidos, eles tornar-se-ão suportes. E a próxima parada, 115,39. Quem sabe em 6, 7 pregões buscará esse patamar. Não tem nada que comprometa. A Jackson Hole está deixando o mercado muito volátil, né? Então ele fala em levar a inflação a 2%. Percebam que o mini índice fez aquilo que a gente comentou.
Olha, ele chegou a buscar 115,385, está 114,750. Então, o que eu acho agora? Ó, 114,700, daqui a pouco ele vai estar a 115,200 de novo. Então, seriam 500 pontos de racional no intraday, simulando se a gente estivesse numa transmissão, numa imersão, alguma coisa do gênero, para pegar essas movimentações. Então, Small 11 é isso. O índice de energia cumpriu uma simetria em A. Vou apagar aqui as retrações de Fibonacci. Deixar o gráfico mais atualizado possível, a simetria em A cumprida. Bem a letra A mesmo. Acho que tem tudo para fazer um fundo por aqui. Fundo duplo. Índice de consumo. Ponto que separa joio do trigo, homens dos meninos, 3591,75, cujo rompimento acionará um pivô. Penso eu que é o cenário mais provável. Índice setor imobiliário. Está acomodando-se para uma alta capaz de romper as máximas recentes e levar junto 775,57. Essa é a minha visão. Índice de materiais. Vai depender mais das commodities ligadas a metais do que petróleo. Além de um triângulo aqui, eu interpreto esse desenho como sendo um ombro. Deixa em vermelho aqui para destacar. Interpreto como sendo um ombro, cabeça, ombro invertido. E eu vou além. Entre os dias 22 e 23 de agosto, nós tivemos uma pinça sobre um topo anterior e sobre uma LTA. Quer dizer, tem focinho, orelha, rabo. Acho que vai romper esses padrões para cima. E FNC de setor financeiro. A aproximação entre média de 21 e preço respeitou o topo anterior. Então, o viés continua sendo de alta e deve ocorrer o rompimento de 11,140, acionando assim um pivô de alta e dando continuidade ao movimento prévio de recuperação. Chegamos aqui em positivo. 13,10, possível alvo para a próxima semana. Tivemos um mastro bandeira com um gap de corte, um gap na mesma região do gap anterior. Olha que interessante, alinhados, né? Então aqui a gente tem um gap com aumento de volume, fortalece o padrão. Pós-balanço, o ativo reagiu bem. BPAC passa por aquela contração, efeito mola, para buscar R$ 32,00 em setembro, essa é a minha interpretação. E esse gap aberto próximo aos R$ 27,00 deve ajudar no processo de escalada. E SAMB 11 hoje talvez a melhor oportunidade dentre os bancos grandes. Houve um pullback no MLTB que guia os preços desde o início de abril. Penso que faz sentido marcarmos o 30,47, uma vez que ele é um ponto, é a cabeça de um pivô. Quem sabe fecha acima do 30,47 ainda nessa sexta-feira. YouTube na tela. Esse movimento gerou oportunidade para quem estava de fora. Ainda penso que faz sentido, apesar de estar longe das mínimas. É aquela velha história. Ou monta topo duplo com eixo a 26,08 ou aciona pivô. Eu interpreto que YouTube, Itaúsa e Bradesco, por exemplo, vão romper as máximas recentes. Mas aí alguém pode dizer, professor, eu entendo que vai fazer um topo mais baixo, vai perder 19,25, por exemplo, no caso de Bradesco, e vai desabar. Então é uma questão de interpretação. Pela conjuntura, pelo fluxo estrangeiro, eu entendo, pelos indicadores econômicos melhores, eu penso que esse caminho para cima, o acionamento do pivô, é um cenário mais provável. Mesma coisa de BBS3, formou uma pinça, o ponto alto 43 com 49.
D13 SA3, simetria em V. 13,28 é o alvo, o rompimento projeta 14,72, provável alvo para o mês de setembro. Para B3, SA3, ação da Bolsa. E aí, por fim, Ambev deve caminhar lentamente a 16,22, romper esse patamar ativo para bater renda fixa. E aí 17,45 seria um alvo, é um alvo para... Os alvos de agosto a gente acertou praticamente tudo nos ativos, hein, pessoal? Ok? Muito bem, então eu já falei do Bitcoin, a gente falou do milho. Abordemos agora o Ibovespa em dólares. Separa joio do trigo 22,245. Está levemente abaixo, ponto que projeta 24 mil dólares uma vez rompido. Uma das razões do meu grande otimismo é o Ibovespa em dólares. Os estrangeiros são protagonistas, então eu tenho que observar o Ibovespa em dólares. Há uma cunha rompida, o primeiro alvo, 24,012, tem gap aberto acima do 24,012 e o objetivo final, 26, pouco acima aqui dos 26 mil dólares. O DXY em queda ajuda na baixa do dólar aqui no Brasil. Ontem até fiz uma enquete se o dólar é tartaruga ou tigre. No momento é tartaruga. O dólar, se a gente pegar aqui no Brasil na semana, está caindo 2%. Agora, olha que interessante, algo no semanal, nesse gráfico baseado no ajuste do TradingView. Está abaixo do eixo do W a 5238500 e está entre uma região de definição. Por quê? Se montar um fundo duplo, tem um eixo a 5237 capaz de trazer o dólar a 5.500 de novo. Porém, a perda de 5,065 acionará um pivô de baixa. Então, o dólar está entre o acionamento de um pivô de baixa e a formação de um fundo duplo. No gráfico, com base no ajuste. Ok? O gráfico com base no ajuste. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar meu fone aqui. Tá feito. Então, MME, fluxo para mercados emergentes. Gostei desse movimento. Pinça de fundo sobre a linha superior da cunha. Barra elefante ontem, trabalhando na parte alta. Então, a compra, na minha visão, é dominante nesse movimento. Bolsas na Europa. Enquanto acima dos fundos recentes, por exemplo, índice DAX, eu acredito numa recuperação firme. Testando a LTB e a mínima da semana, uma leve sombra inferior na Bolsa da França. O Eurostock 50 já tem uma barra complicada, né? Porque é uma barra elefante se fechar assim. O 3.620 é um ponto-chave. Seria interessante uma reação com formação de uma linha de uma sombra inferior, para não fechar perto da mínima. E Bolsa do Reino Unido é sempre diferente, está na mínima também. Interessante uma recuperação pelo menos parcial até o fechamento, senão ficar com cara quase um botão de start assim para uma queda na próxima semana, salvo se a gente tiver algum indicador que mude esse jogo. O EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. A gente mostrou ponto-chave no Ibovespa em dólares, no EWZ é 32,13. As 3 últimas sessões respeitou a média de 21, quer dizer, nós temos a estrela da manhã entre os dias 19, 22 e 23, o Marubozu no dia 23 e 3 sessões que respeitam a média de 21. Por enquanto está tudo certo, enquanto isso a média de 5, né, marcou a mínima das últimas 3 sessões, quarta, quinta e hoje, e a média de 21 vai subindo. Então, por enquanto, o movimento técnico está tudo certo. O BZQ, a briga está grande aqui em torno de 21 com 15. As últimas 3 sessões marcaram o máximo nessa região, por quê? Ou forma um fundo duplo rompimento falso ou um pivô de baixa. Lembrando que o BZQ ele é ultra short, Brasil é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Aí nós temos o VIX,
nós comentávamos sobre uma venda 24,25 para zerar 21, 22 e deve ir a 21. As bolsas americanas estavam subindo, aceleraram aqui um processo de queda. É claro, por exemplo, o Dow Jones é interessante que preserve 32,828 para não acionar um pivô de baixa. No caso do S&P, o ponto que pode acionar um pivô de baixa 4.120, olho vivo, e no índice Nasdaq está mais abaixo que desse fundo triplo, seria 12.352. Títulos americanos de 10 anos continuam em alta, sem sinal de topo. O petróleo não firmou nos Estados Unidos acima do eixo do W, então ele testa novamente aqui as médias. E no Reino Unido perdeu, não consolidou acima também do eixo a 100,34. A tendência é que o petróleo fique dessa forma. Eu não acredito, por exemplo, que o IMAT aqui no Brasil será impactado positivamente pelo petróleo de forma relevante, mas sim pelas commodities ligadas a metais. Falando do minério de ferro, fundo anterior 104,70, acima deste deve romper a média de 21 e buscar na próxima semana 113,30, é o meu alvo para o minério na semana que vem. Bolsa do Japão reagiu após tocar o topo anterior e a média de 21, temos aqui um Arami. E a bolsa de Xangai 0,31 está anêmica, porém com sinal de fundo. Tocou LTA, Arami, um martelo, mas precisa ser acionado o Será se romper 3248. Então, diariamente, né, eu faço a carteira desafios e eu faço o complemento com outro portfólio. Então, hoje eu vou fazer a carteira ouro. Fazer a carteira ouro aqui na tela. Então vamos lá, Semin. Professor, o que você acha da Semin? Vai romper 4,06 na semana que vem e esticar para 4,32. Entre final de semana que vem e início da outra. Tem gap acima dos preços. Grendene, melhor opção do setor calçadista. Ela inflexionou. Está aqui na média de 21. Né? É um típico processo de acumulação para posteriormente romper 7,75 e projeta 9,950 no mês de setembro. JHSF, melhor opção, uma das melhores opções, né, do mercado imobiliário para alta renda. Barra Elefante, trabalhando na parte alta da barra, 7,20, alvo para o mês de setembro. Lojas Quero Quero, a gente entrou recentemente, acionou o Doji. Então está acumulando ao redor das médias para acionar um pequeno pivô a 7,48 e buscar 8,50. Natura é Natura. Ela respeitou a LTA, acionou um eixo a 15,29 e agora num dia que o mercado balança ela cai mais forte. É volátil, então um ativo de fluxo, mas que tem claramente para mim uma formação de fundo e vai desenvolvê-lo. A mesma ideia para Pets, tem o Arami. Está acima do fundo anterior a 10,21, deve romper a LTB e, como diz no interior, a voar no mês de setembro. Da mesma forma que eu acreditava num agosto verde, eu acredito num setembro verde. Porto Belo é ouro, tentando consolidar o preço acima da LTB. Não penso que temos um topo duplo em formação. Há o sinal, mas é mais o mercado trabalhando aqui em Porto Belo na parte alta da Morobuzu do dia 22 para buscar, quem sabe, R$14 nas próximas semanas. Aí temos Rail. Eu cheguei a pensar em algum ativo extra, né, do setor de logística, mas a gente optou por Vivara Mater Dei. Quando ela estava aqui embaixo, eu falei que era um fundo forte na pinça que buscaria LTB, que romperia o canal. Então, ela acabou de acionar um novo pivô de alta, 20,03, tem espaço para subir. Não vale uma entrada agora, mas dá para administrar para quem está no barco tocando ele ao longo do rio. Temos Honey, Cup and Handle. Honey acima de 7,52 tem força, mas é lenta. Penso que ela pode atingir essa região de 8,51 em setembro, porém a volatilidade histórica é melhor, mas o Cup and Handle é um padrão chato, mas raramente falha. E lembrando que ele está rompendo um pivô de alta nesse momento a 7,59, está 1 centavo abaixo. E por fim, a CAPR11 é uma ação que me incomoda na carteira, ela não tem um movimento firme
e ela é uma séria candidata a ser trocada. Então, tem duas ações nas carteiras atuais que me incomodam. SAPR11, grande candidata à troca, e também a gente tem ações que estão subindo muito bem e algumas que por enquanto não deram certo. As duas que me preocupam um pouco são YDUC, a IDUC 13 também, a SAPR11. Então tá entregue, sigam a gente lá no Instagram, participem das enquetes, comentem aqui nos posts que a gente faz e aqui no YouTube, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal e atuem na área de comentários. Os alunos são a razão de ser, então vocês precisam comentar para a gente ter uma referência, interagir. Dessa forma, evoluímos, crescemos e aprendemos juntos. Segunda-feira, Corinthians 7, Bragantino 0. Um dos gols vai ser do Fagner, de bicicleta. E o Corinthians será campeão brasileiro da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção.